Boa noite, pessoal. Meu nome é Joyce Carla, eu sou Field Marketing Manager na Indicium e tenho muito orgulho de estar aqui essa noite trazendo para vocês o primeiro Meetup de DBT 2025 aqui em São Paulo. Espero que muitos outros aconteçam. E para o conteúdo de hoje, não vou me alongar demais aqui para a gente aproveitar. Temos duas palestras muito bacanas hoje, uma sobre projetos de DBT com Carlos Magno e outra sobre DBT e governança com Felipe Tavares. A gente vai ter, depois disso, de cada uma das apresentações, um momento para perguntas, então, o que vocês tiverem de dúvidas. E no final, quem estiver aqui com a gente vai ter um sorteio de alguns brindes e um momento de networking, happy hour. Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Carlos, fica à vontade. Não vou te apresentar porque eu estou sem sua biografia. Boa noite, gente. Tudo bem? Bom, só me apresentar rapidinho. Eu me chamo Carlos, né? Sou de Aracaju, sou formado em comunicação. E uma coisa interessante é que eu já iniciei minha trajetória em dados, né? Quando eu fiz essa migração do jornalismo para dados, aprendendo sobre DBT, né? Lá atrás, eu iniciei no Lighthouse, no programa da Indicium, e então já pude conhecer o DBT desde o início da minha trajetória, né, uns 3 anos atrás, mais ou menos. E, enfim, nesse período eu pude ter contato com vários projetos de DBT, mais diversos níveis de maturidade, digamos assim, e vou tentar apresentar um pouquinho aqui projetos DBT, como automatizar validações com pré-commit, DBT Checkpoint, YAML-Lint e SQL Fluff. Então, um pouco do que a gente vai falar hoje, né? Por que a gente precisa falar de qualidade em projetos com DBT? A automação aí como um escudo da qualidade, né? Como um aspecto central de processos de qualidade. E aí partir para as ferramentas em si, o pré-commit, as outras ferramentas de checagem ali, né? Que eu agrupei como se fossem ferramentas à parte ali, DBT Checkpoint, SQL Fluff e YAML-Lint, e como configurar. Se eu ficar dentro do tempo, eu mostro para vocês o funcionamento disso na prática ali no VS Code, mas eu vou tentar mostrar como configurar tudo aqui na apresentação mesmo. Beleza, então o caos silencioso, né? Desafios comuns em projetos de DBT. Eu quis trazer aqui nesse meme, quando eu encontrei esse meme, foi num contexto de que a pessoa dizia que como se o DBT ele resolvesse todos os problemas possíveis de engenharia de dados hoje, né? E a gente sabe que na prática não é bem assim. Então a ideia que eu quero passar na apresentação como um todo é que o DBT ele habilita muitas coisas e ele precisa de uma postura ativa nossa, né? Então, enfim, a gente tem muitos desafios em projetos DBT também. Então não é só migrar de uma estrutura legada, por exemplo, para DBT que logo a gente vai ter mais governança, logo a gente vai ter mais testes sendo aplicados, etc. Às vezes a gente não tem nada disso também. Então, enfim, a gente tem, por exemplo, inconsistência no estilo de código, de SQL, YAML. A gente tem falta de documentação ou testes em modelos críticos. Às vezes a gente não tem nenhuma documentação em nenhum teste. A gente pode encontrar erros bobos ali que poderiam, né, se a gente tivesse um processo de checagem que nunca passariam. Então, e esses erros eles acabam, às vezes, quebrando o nosso pipeline e a gente só vê em produção. Dificuldade em manter padrões em times maiores, tempo perdido com code reviews manuais repetitivos, né? Então a gente muitas vezes encontra esses aspectos em projetos, às vezes todos juntos e até mais, enfim. E eu falo de qualidade, mas o que eu quero dizer com qualidade, né? Quando eu penso em qualidade, eu trouxe aqui 3 palavras-chave para mim que compõem o que eu penso que eu tenho formulado sobre qualidade, né? A primeira delas é consistência. Então, a ideia é que quando a gente tem processos bem instituídos de qualidade, a gente vai ter consistência e padronização de código, de estrutura de projetos. Então, isso é muito importante quando a gente pensa em qualidade, né, de projetos DBT. Confiabilidade, porque se a gente tem processos de checagem automatizados, a gente vai conseguir reduzir erros que a gente sabe que pode acontecer no processo de desenvolvimento e antes aí de chegar, né, inclusive em produção. E eficiência, porque se a gente tem tudo isso, a gente vai liberar as pessoas de apagar incêndio, por exemplo, a gente vai liberar as pessoas para revisar aquilo que é mais importante, muitas vezes, quando a gente está desenvolvendo o modelo DBT, que é a regra de negócio, né? E não ficar vendo se, sei lá, vai ter um ponto e vírgula no final, porque isso pode passar no nosso arquivo, sei lá.
qualquer coisinha ali que a gente consegue pegar com processos automatizados. Tá? E aí outros pontos que são muito importantes. Então, se a gente tem cobertura de testes, se a gente tem documentação dos nossos modelos DBT, se a gente tem modularidade e reutilização, né? Se a gente segue boas práticas que o próprio DBT ele prega ali, que a gente consegue achar na documentação. Né? Então, se a gente tem modelos que são bem estruturados ali. E, por fim, integração de CI e CD, que é muito importante, principalmente de CI, né? De simular um ambiente produtivo antes de mandar o nosso código para a produção, porque aí a gente também consegue fazer mais um step de validação, né? Beleza, e aí, automatizar, né? Por que automatizar? A gente precisa garantir que os problemas eles não cheguem em produção. E assim como a gente não pode depender que o desenvolvedor ali ele faça 100% certo todas as vezes, o cara que está revisando, ele também pode deixar passar algo, escapar algo. Então, quando a gente pensa em processos de checagem, a gente precisa, de alguma forma, automatizar essa checagem, porque o revisor também é falho, assim como o desenvolvedor é. Então, a gente vai conseguir reduzir esse aspecto de falha humana se a gente tem processos automatizados de checagem seguindo as políticas que a gente instituiu, que a gente definiu ali como padrão. Então, a melhor forma de garantir que esses problemas não cheguem em produção, né? E aí a gente consegue garantir aquelas 3 palavras-chave lá, né? A consistência, porque a gente vai garantir que a gente está seguindo os padrões de código, estrutura, etc. Confiabilidade, porque a gente vai reduzir os erros e falhas que são simples de pegar ali com processos automatizados de checagem. E eficiência, porque a gente vai liberar tempo das pessoas, tanto para deixar de fazer code review muito manual e focar no que importa, quanto a pessoa deixar de apagar incêndio em produção, por exemplo. E aí, indo para as ferramentas, né? A ideia que eu quis trazer aqui é meio que a metáfora de que o pré-commit ele seria o maestro das outras ferramentas, né? Meio que a gente vai conseguir organizar, a partir do pré-commit, a utilização das outras ferramentas. Então, e aí partindo, né, para mostrar para vocês como é que a gente consegue fazer a checagem, né, utilizando essas ferramentas aqui, e eu vou começar pelo pré-commit. Então, eu acho que todo mundo deve conhecer o pré-commit, né? Ele é um framework ali de multilinguagem que gerencia hooks de pré-commit. Ele permite que a gente execute scripts e ferramentas automaticamente antes de cada commit, e em caso de alguma verificação falhar, esse commit ele vai ser abortado. No caso, o caso que eu separei para mostrar para vocês é de um projeto que a gente nem usa o pré-commit install mesmo, né, instalado ali, porque o desenvolvedor ele pode não instalar os hooks de pré-commit, né? Então a gente precisa garantir que a gente vai ter as checagens ainda que o desenvolvedor ele não instale os hooks lá. Então a gente pode também utilizar o pré-commit dentro de um step no nosso CI, né? Rodar o comando pré-commit run lá e tal, e ter essa checagem em um outro nível, não só na hora da gente fazer o commit, tá? E uma vantagem da utilização é que ele torna possível a centralização de configuração, né, e execução de várias checagens. Então, por isso que ele é um maestro, digamos assim, nessa metáfora que eu quis trazer. E aí, como configurar, né? A gente sempre vai ter um arquivo .precommit config.yaml e ele vai ser sempre composto por 3 configs principais, né? A gente vai passar o repositório, o nosso hook, a versão e os hooks propriamente ditos, tá? Só mostrar a carinha dele aqui. Aqui é só um exemplo, depois eu vou mostrar esse mesmo arquivo aqui mais ampliado. E só para dizer, né, tipo assim, é muito simples configurar essas ferramentas, porque basicamente eles são arquivos YAML, então eles são bem declarativos, né? A gente vai declarar basicamente o que a gente quer que ele faça lá no final das contas. Então a gente vai ter ali repos no plural, porque a gente pode passar vários repositórios e dentro desses repositórios que vão conter vários hooks, a gente consegue passar os vários hooks desses repositórios. No caso, aqui a gente vai ter 3, né? O DBT Checkpoint, o SQL Fluff e o MLint. Aí aqui, nesse recorte, está aqui mostrando o DBT Checkpoint, né? A gente tem a versão e os hooks ali. E nos hooks a gente vai passar o que a gente quer que ele valide, que ele quer que verifique. Nesse recorte, a gente só tem o DBT Deps Parse e o DBT Docs Generate, mas no próximos slides eu vou mostrar isso aqui mais ampliado, mas só para explicar para vocês, né? O DBT Checkpoint ele necessita de alguns artefatos do DBT, então a gente roda dentro do pré-commit
o dbt pass e o docs_generate para ele gerar o manifest.json e o catalog.json. E os hooks do pré-commit, eles vão se utilizar desses artefatos para fazer as checagens que a gente necessita, tá? Beleza, e dentro dessa orquestra, né, que o pré-commit é o maestro, a gente vai ter os músicos, né, as outras ferramentas ali, e aí começar com o dbt checkpoint. O dbt checkpoint, especificamente, ele vai fornecer um conjunto de hooks de pré-commit, e a finalidade principal é garantir a qualidade, né, de projetos dbt. E ele é especialmente benéfico em projetos que são grandes, né? Projetos que escalam, que a gente não tem a capacidade ali de fazer várias checagens muito micro, né? Nos modelos que vão subindo para a produção, tá? Então, ele é muito bom para projetos que tenham grande quantidade de modelos, quantidade de macros, enfim, de fontes ali. E quem trabalha em projetos grandes sabe, né, que à medida que esse projeto vai escalando, vai se tornando cada vez mais difícil da gente garantir a qualidade e a padronização, né, entre as pessoas que desenvolvem. Então, o dbt checkpoint ele ajuda muito nesse sentido. E aí, como configurar? Ele é basicamente configurado dentro do próprio arquivo pré-commit config.emo. A gente não precisa de nenhum outro arquivo a mais para configurar o dbt checkpoint. E, adicionalmente, a gente pode configurar um arquivo que se chama .dbtcheckpoint.emo, em que a gente só vai desabilitar ali o tracking que é feito pelo próprio pacote. O mantenedor do pacote ele faz um tracking dos hooks que estão sendo mais utilizados. A gente pode desabilitar isso. Tá. E aí temos aqui aquela imagem ampliada, né? Então, a gente tem vários tipos de checagem que a gente pode colocar, mas só para dar um exemplo, a gente pode garantir que todos os modelos vão ter pelo menos um teste de not null. Aqui está até errado, na verdade, né? Porque eu estou dizendo que precisa ter um teste de not null ali e um teste de unique. Então, a gente vai ter o ID, o name, a gente pode passar o que a gente quiser, né? Só uma explicação ali sobre o hook, e os argumentos. Então, eu estou dizendo que todos os modelos que eu for subir, um modelo novo, ou até que eu alterei, etc., a gente precisa garantir que esse cara vai ter 2 testes, pelo menos um not null e um unique. Mas existem vários hooks de dbt pré-commit, eu recomendo que vocês entrem na documentação, tem muitos hooks mesmo. Então a gente pode garantir, por exemplo, que os nossos modelos sigam um padrão de nomenclatura, que sempre tem um prefixo DIN, FACT, sei lá, o padrão que a gente quiser, e ele vai conseguir fazer essa validação também. Vai conseguir validar, por exemplo, que todos os nossos modelos tenham documentação, enfim, tem vários hooks mesmo. Inclusive, a gente pode configurar as nossas próprias documentações, ou hooks personalizados e tal. Então, o dbt checkpoint é uma ferramenta bem poderosa, assim, nesse sentido. E aí, partindo para o YAML lint, né? O YAML lint, ele é mais simples, assim, ele é um linter, né, de arquivos YML, e a gente consegue verificar a validade de algumas regras que a gente setar ali, que a gente precisa ter como padrão nos nossos arquivos .yml. Então, por exemplo, comprimento de linha, se algum parâmetro que a gente está passando ali, alguma configuração que a gente está passando ali vai ter um valor em branco ou não, né, ele fazer essa validação. Até validação, por exemplo, de linhas em brancos que a gente vai dar entre um bloco de configuração para o outro. Então, a gente consegue fazer esse tipo de validação com o YAML lint. E aí, como configurar a mesma coisa, bem parecido, é um arquivo YAML ali, que a gente vai passar as rules dentro desse arquivo, e a gente também depois vai passar o hook de YAML lint dentro do precommit.config.yaml, tá? Então, só para mostrar aqui, né, a gente tem, ele vai ser sempre assim, rules, e aí a gente vai definindo ali quais são as regras que a gente vai passar para ele fazer essa validação. Também tem uma documentação sobre isso e tem todas as explicações, várias regras que são possíveis de serem setadas, tá? Então, por exemplo, a gente pode configurar para ele verificar o espaço que vai ter entre uma vírgula, né? Se a gente coloca uma vírgula, se a gente botar, sei lá, 5 espaços, ele vai chiar, vai dizer, não, faz isso aí, deixa no padrão certinho. E aí tem um tamanho default lá que a gente encontra isso fácil na documentação, né? Eu acho que, se não me engano, são 2 espaços permitidos. Mas a gente pode também adaptar isso, né? Pode ser que a gente pode definir um outro tipo de configuração default, tá? E a gente vai passar ele como hook dentro do nosso arquivo precommit.config.yaml lá. Então, a gente vai ter o repositório, a versão e os hooks. E, adicionalmente, a gente vai ter aquele args ali
que a gente está passando que o arquivo de configuração contendo as regras vai ser o .yaml-lint, tá? E, por fim, a gente vai ter o CycleFluff, né? E, de modo geral, acho que o CycleFluff ele é até mais conhecido, né, que o YAML-lint. Mas, de modo geral, ele é um linter e um auto-formatter de arquivos .sql, tá? E ele basicamente vai checar as queries que a gente tem de SQL a partir das regras que a gente configura dentro do arquivo .cyclefluff. E essas regras elas podem cobrir coisas como erro de sintaxe ou formatação. Então, se a gente define como política que os nossos modelos vão sempre ter caixa baixa, vai ser sempre em caixa baixa, ou se vai ser em caixa alta, enfim, esse tipo de coisa a gente consegue testar. Se vai ter indentação, se não vai, enfim. Tem vários tipos de configuração que a gente consegue fazer, tá? E como configurar? É a mesma coisa, bem simples, com um arquivo .cyclefluff, a gente vai declarar as regras lá e depois a gente vai passar essa config dentro do pré-commit. Então essa aqui é a carinha basicamente, né, de um arquivo de CycleFluff. A gente vai ter primeiro configurações mais gerais, então a gente vai falar qual é o dialeto. Nesse caso aqui a gente está... É um Postgres, mas a gente pode ter BigQuery, pode ter Databricks, pode ter Snowflake, enfim, a gente pode definir o dialeto ali. O templater, que é a forma como o CycleFluff ele vai meio que fazer o passeamento ali, né, dos nossos arquivos. Então a gente pode definir raw, que é um SQL mais básico, e no caso a gente costuma com o DBT, né, usar o templater de DBT porque ele vai funcionar melhor. Mas tem de Jinja, tem de Python, enfim, tem vários templaters. E ali em regras a gente tem rules igual a all, então a gente está dizendo que a princípio todas as regras elas vão estar habilitadas, mas a gente pode excluir regras. Então ali tem o exclude rules ali com L034 que é uma regra específica. A gente passa a usar alias ali. E em rules a gente pode também definir uma lista das regras que a gente quer que sejam habilitadas. Então não necessariamente precisa ser todas sempre. Em seguida, a gente vai ter o template de DBT, a gente precisa dizer onde é que está, né, os arquivos de configuração do nosso projeto, porque quando ele faz o lint ali dos nossos arquivos, ele faz meio que um compile do nosso projeto, né? Então ele precisa achar os nossos arquivos de configuração, tanto do DBT Project quanto o nosso profiles.yml, tá? E aí depois as regras específicas mesmo, a gente pode setar customizações nessas regras. Então, por exemplo, a gente pode dizer que a unidade de indentação vai ser espaço, que esse espaço vai ser de quatro espaços. Enfim, a gente pode setar, como eu falei, né, se vai ser a regra de capitalização, etc. Tá? E, por fim, a gente vai passar esse hook dentro do pré-commit. Então, a gente vai passar o repositório, a versão, e ali o hook é o que a gente quer que ele faça. Né? No caso, é o CycleFluff lint. A gente quer que no nosso pré-commit ele rode um lint ali, o comando CycleFluff lint. Tá? A gente passa ali as dependências, então a gente precisa instalar, né, o CycleFluff templater e a versão, o adapter do nosso DBT. Né? No caso, o exemplo é o DBT Postgres, e depois a gente passa o arquivo de configuração, que é o .cyclefluff. Tá? Eu queria mostrar para vocês rapidinho, só rodando isso aqui tudo, só para vocês verem como é que funciona. Mas aqui é o arquivo .yaml-lint, tá? Aqui a gente tem umas regras aqui, deixa eu mostrar uma que empty lines. Isso daqui, por default, ele vai considerar que pode ter somente 2 linhas em branco no nosso arquivo. Então, se eu for aqui, ó, cadê? Eu coloquei mais linhas em branco aqui. Então, ele precisa, na hora que eu fizer o pré-commit run aqui, ele precisa dizer que isso aqui está errado, tá? Deixa eu ver outro aqui. No nosso CycleFluff aqui, eu configurei para uma regra de capitalização aqui, que é para ele ser sempre em caixa baixa. Aqui, Capitalization Policy. Mas vocês veem que a gente pode configurar várias coisas, né? A posição da linha ali, a posição da vírgula do nosso código SQL, enfim. Beleza? E aí eu vou mostrar aqui, só rodar o pré-commit run aqui, para vocês verem como é que funciona.
Vou ativar a Venv aqui. Aí. Acho que agora já vai. Valeu. Commit. Pronto. Se aqui eu vou abrir o pré-commit só para vocês verem. Ele vai executar na mesma ordem dos hooks que eu passei. Então, passei dbt deps, então ele vai instalar as dependências do nosso dbt, vai rodar um dbt parse, um dbt docs generate, e depois vai fazer as checagens aqui dos nossos arquivos, tá? Ele até deu um erro aqui, né? Ao vivo é uma coisa, né, gente? Mas, enfim, ele está rodando aqui, ó. Aqui, por exemplo, um dos testes aqui é eu garantir que os meus modelos tenham pelo menos um teste de not null. Esse modelo que ele reclamou, a STG orders aqui, ele não tem um teste de not null, só vai ter um de unique. Então ele vai reclamar aqui. Tá? Enfim, então a gente consegue, acho que ele deu um erro aqui por causa da internet, que não está conectado. Mas enfim, ele deu alguns errinhos aqui, ó. A mais, aqui a das linhas brancas que eu mostrei também. Então, basicamente o pré-commit ele vai funcionar dessa forma. E a gente vai ter esse pré-commit sendo rodado dentro do nosso CI justamente por aquele ponto que eu falei, que não é garantia que o desenvolvedor vai instalar os hooks ali, né, de pré-commit, tá? Então, a gente usa assim, pré-commit run, e isso daqui a gente faz para ele pegar somente ali o que foi realmente alterado, né? Ele não rodar um pré-commit do nosso projeto inteiro, tá? Então, é basicamente isso mesmo que eu queria mostrar. Qualquer coisa, a gente pode conversar aí depois, tá? Cara, é bem simples. Eu vi que tu abriu a tua Venv ali. Tu teve que instalar isso com o pip, né? Isso. Tá, era mais para confirmar mesmo. Valeu. Eu posso mostrar rapidinho. Só o requirements aqui. Mas eu publiquei esse repositório. Se vocês quiserem depois, vai ficar disponível no meu GitHub. A gente pode ver alguma forma de passar isso. Não sei como é que funcionaria, mas... aqui. Eu preciso instalar o pré-commit. E aqui, no caso, eu preciso instalar o SQLfluff e o templater aqui do SQLfluff. Então, basicamente, esses são os requisitos daí para rodar, né? Eu preciso dar um pip install ali antes, tá? E os demais, o próprio pré-commit, ele pega ali pelo repositório que a gente configura e pega os hooks desse repositório. Uma pergunta só. Todos os testes e os pré-commits que você mostrou são todos de sintaxe ou de formatação. Tem algum exemplo de testes de semântica, testando guidelines, por exemplo, todas as foreign keys têm que ser de tal forma, por exemplo. Daí ele vai checar em todos os modelos upstream para ver se aquele D está sendo usado para checar se aquilo é uma foreign key ou não, ou algo do tipo. Então, eu geralmente uso mais nos projetos esses testes mais simples, né? É mais difícil a gente ter testes que olhem o conteúdo da coisa em si, assim, né? Mas eu sei que no dbt checkpoint tem um conjunto de testes que a gente consegue comparar, ver o que é que tem dos modelos upstream ou downstream, sabe? Então, eu imagino que existe e a gente consegue fazer, personalizar, né, alguns hooks de dbt checkpoint. Pelo fato dele usar os artefatos do DBT, então a gente sabe que é possível você acessar o conteúdo em si ali daquela query, né, daquela query que você fez, e verificar, inclusive, o que é que tem nos modelos que dependem daquela query também, porque a gente consegue fazer esse acesso via manifest.json. Então, é possível ter esse tipo de coisa. Eu só não sei exatamente se vai ter já um hook pronto. Talvez a gente precise desenvolver, mas eu não sei exatamente, porque tem uma lista extensa um pouco assim de hooks. Mas se isso é possível ser acessado via os artefatos DBT, então é possível fazer. Legal, obrigado. Mais alguém? Aproveitando junto com a sua pergunta, é legal se a gente conseguir fazer isso no CI e no CD, porque a gente consegue
automatizar os processos de qualidade de dados no momento do deploy já. Tipo, seria possível isso? Eu fiz uma alteração no meu projeto e aí eu quero ter uma ideia de como que pode impactar, quebrar um modelo, eu consigo usar esse conjunto de ferramentas para isso também. Exato. Então, se a gente, por exemplo, sei lá, pega do básico mesmo, né? Tipo, a ausência de testes dos nossos modelos. Se a gente deixa de fazer, isso pode, né, explodir alguma coisa que a gente nem sabe o que é ainda, porque a gente não testou. Então, a ideia é que a gente consiga fazer isso antes de ir para a produção, né? E não só as checagens em si. O CI, a ideia do CI também é a gente rodar, dar um DBT build mesmo, para rodar esse modelo, materializar ele e testar ele antes de ir para a produção. Porque com o CI, se a gente tiver o Slim CI do DBT configurado, a gente vai conseguir ver o que é que se aquele modelo que a gente fez alteração vai rodar, assim como os modelos downstream, os modelos que usam aquela alteração que a gente fez como dependência. Então a gente vai conseguir fazer com que o DBT ele teste daquele ponto da DAG que a gente fez a alteração para frente, meio que simulando como vai ser quando esse modelo for entrar em produção. É legal isso porque atualmente onde eu trabalho a gente deploya o modelo e aí já em produção é que roda os testes, mas aí já quebrou, né? Então, já foi. Exato. Aí você vai apagar o incêndio depois. Só para a gente manter aqui um pouquinho mais próximo do tempo, eu já vou chamar o Felipe Tavares. Fica à vontade, Felipe. Bom, boa noite a todos. É o da direita. Esse aqui. Valeu, Carlos. Eu trabalho com tecnologia, acho que há uns 19 anos. Tenho 37. Me formei lá atrás em análise de desenvolvimento de sistemas, já fiz, e aí em 2017 fiz uma especialização em Big Data. Era a minha oportunidade de mudar. Eu sempre trabalhei muito com parte de implantação de sistemas, Linux, entre outros aí, bancos de dados também. E esse convite calhou até com a apresentação do Carlos, né? A gente estava conversando nos bastidores aqui. Eu tive a oportunidade de trabalhar com Hadoop, instalar a versão do Hadoop no cluster on-premises, fazer tudo isso na mão. E essa parte que o Carlos acabou de mostrar, de validação, governança, qualidade, sempre foi muito trabalhoso. Estava citando para ele que já teve várias migrações que eu participei, onde a gente pegava ali o código de um desenvolvedor de notebook, por exemplo, né? Uma célula só com comandos de governança de dados, né? O cara fazendo update, atualizando. E nós, que somos engenheiros de dados e hoje analytics engineers, não nos preocupamos muito com isso, né? Mas é muito importante. Então, eu aceitei falar aqui desse tema justamente por isso. Porque eu vejo que normalmente chegam os analistas, seja ele engenheiro ou um AE, analista engineer, e ele quer fazer o código funcionar, quer fazer a coisa rodar, mas tem tudo isso que o Carlos mostrou que faz toda a diferença. Validar o código, garantir a qualidade, tá? Então, essa é a ideia da minha apresentação. Quando a gente está falando de gestão de dados, que aí tem a qualidade, mais o que está sendo implantado, tem vários desafios, né? O famoso silo de dados, que é muito característico dos bancos de dados transacionais, né? Cada área tem o seu domínio. Transformar os dados vem de vários lugares. A gente falou aqui de DBT, mas a gente sabe que tem um monte de bicho espalhado por aí, né? Fazendo muitas coisas. Uma coisa que, para mim, desde que eu trabalho com Big Data, vim ver isso funcionar de verdade com DBT, é linhagem de dados. Era difícil construir essa linhagem, né? Rastrear quem está usando, quem construiu, quem criou, por que fez, quando fez, muito difícil também. Nesse tempo que eu trabalhei com Hadoop e tudo mais, eu trabalhei em vários projetos que são regulatórios. Leis complementares, responder por Bacen e... eles sempre chegam com alguma solicitação nova e fazer rastreabilidade do dado é difícil. Não é só um select na tabela. Ele quer saber por que teve 3.000 acessos na tabela de pessoas do RH. É difícil, não é fácil. Então, você imagina fazer na hora, né? Fazer várias queries em bancos de dados, seja do Google, da AWS, onde quer que seja. É complicado, tá? E muitos desses projetos por onde eu passei, a forma de desenvolver não permitia
a ausência, a versão de código, o versionamento, né? É muito comum em engenharia de software, né, para quem desenvolve para back-end e tudo mais, mas em dados era muito raro. Então, acho que essa ideia da stack moderna de dados, do DBT, trouxe esse conceito e é muito útil. Temos que usar com certeza. De você poder versionar o seu código, saber quando alterou e por que fez. E de aplicar as regras de governança de dados também eram muito difíceis, muito trabalhoso. Tudo na mão, por queries, tudo. O Carlos mostrou aqui agora o YAML, né? É muito mais fácil, muito mais prático você aplicar essas regras usando os conceitos que o DBT está oferecendo hoje. Aqui eu peguei casos reais da internet que foram coisas que aconteceram por falta de governança ou mau uso desses dados. Os que chama atenção são os valores, né? 9 milhões de reais, 4 milhões de reais. Aí eu tirei até o nome para não expor as empresas, porque eu não sei como é que se deu isso daí, mas são quantias grandes, né? E tem empresas sendo, sim, notificadas pelas empresas que regulam, né? Tudo isso. Hoje a gente tem LGPD, então as empresas pegam bem forte com isso. Tem as regras de compliance, tem a parte interna também. Como mitigar tudo isso? Além de ter uma plataforma de dados moderna. Mesmo nesses momentos que eu falei para vocês de Hadoop, não tendo um catálogo de dados, não tendo linhagem de dados, a gente tinha lá várias origens. Essa é a famosa imagem, né? Vem de todos os lugares. Ninguém sabe de onde está vindo, como que você classifica o dado, quem é o dono dele. Ele tem que estar no data lake, todo mundo quer acessar, mas ninguém quer cuidar. E aí o Carlos falou até uma coisa interessante, né? Cabe uma postura, né? Um senso de nós, que somos aqui os analyst engineers ou engenheiros de dados, que está implantando, impor isso. E para nós que cuidamos ali da esteira, né, do componente do DBT ou de outro, impor essas regras. Então, nessa época, eu já tinha um time de governança de dados, eu já acompanhava a governança de dados falando, você tem que fazer, tem a taxonomia dos campos, segue o nome das tabelas, aplica o nome da coluna. Se é uma coluna do tipo CD de código, você deve usar um int e por aí vai, né, com CPF e tudo mais. O mascaramento, a gente normalmente tem uma opção de hash, né, nos bancos de dados, usava aquela função para poder fazer isso. Só que as plataformas modernas agora, as clouds oferecem, né, a forma de você mascarar o dado relacionado ao domínio, e tudo isso fica mais simples, porque governança de dados estipula quem é o domínio daquele dado, e embaixo dele ele cria grupos, vocês devem já ter visto grupos de domínio, de rede, AD. Embaixo desse grupo ele coloca as policy tags, então aquele grupo vai ter esses acessos. E antigamente eu não conseguia fazer essa aplicação de forma simples, né? Ficava tudo a cabo do grupo AD. Hoje com o DBT e com tudo isso que o Carlos mostrou, é possível fazer, né, durante o desenvolvimento. Então a gente entrega para o AE mais ferramentas, para a empresa mais qualidade, e aí vai elevar o nível de maturidade dela. E o time de governança de dados, ele deve existir. Nós devemos estar próximo deles, né? E é bom até que ele use as ferramentas, porque o time de governança ele vai criar as políticas, vai determinar várias regras, ele vai estudar o que a empresa pode ou não pode fazer, de que forma. Até isso que o Carlos mostrou, as validações do pré-commit, a governança, esse time tendo conhecimento do que vocês conhecem, né, do que o DBT pode fazer, você pode mostrar para ele que no pré-commit você pode fazer validação de taxonomia de campo, de tabela, né? Você pode validar se um campo que está escrito lá CD CPF, no YAML o cara colocou a policy tag, né, se ele está mascarando esse dado. Você pode facilitar algumas coisas. E é aí que a governança de dados ganha força de verdade. Porque esse time, até então, sem isso, ele fica todos os dias ali criando os dashes para poder acompanhar se a gente está entregando certo. Ele só fica fazendo isso. E é o que o Carlos falou, ele fica muito enxugando gelo. Subiu um modelo, está errado. Vou tirar o grant, você não vai poder acessar. E fica nessa recorrência. Quando você dá esse poder para o AE poder fazer, você tem na esteira do CI essa validação,
você dá força para esse time poder explorar outras atividades também e ganha na qualidade, né? Bom, aí aqui eu coloquei rapidinho o que um time de governança normalmente traz. Não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas tem um monte de normas internas das empresas lá. Não sei se alguém já teve curiosidade de ler, mas normalmente eles vão lá, mapeiam as áreas de dados, né? Definem os responsáveis, classificam esse produto de dados em camada em bronze, prata ou ouro, né? De acordo com o que ele está entregando. Define as estratégias de mascaramento, monitoramento de qualidade. E aí, o que esse time ganha com esse nosso trabalho sendo bem feito ali no código? Ele cria mais revisões, né? Ele consegue ser mais auditivo, fazer mais auditoria sobre o processo. Ele não vai ficar notificando um a um, mas ele pode falar assim, o domínio X está abaixo do nível de qualidade que foi estipulado aqui. E aí aquele domínio tem a responsabilidade de ir atrás do que ele deveria entregar, que é uma meta corporativa, tá? E ele cria monitoramentos constantes para poder rastrear tudo isso daí. E com o DBT, o que o Carlos mostrou, acho que é o ganho de tudo isso, né? Ele simplifica o SQL, usando a linguagem SQL, né? Até um tempo atrás, você pode ter outras ferramentas acessando ali o seu lake, sim, mas vão ser... quem vai entregar produtos de dados, na sua maioria, se a empresa adotou o DBT, vai ser ele, né? Vai ter uma diferença ou outra de um cientista de dados que vai usar uma outra ferramenta, mas nós não vamos ter permissão de outros times que usam ferramentas. Poderia citar vários nomes, vocês devem conhecer algumas aí, né? Que o pessoal usa, em vez de usar para ciência de dados, usa para fazer transformação. Tem muitas ferramentas drag and drop também que o cara vai lá, conecta no lake e faz o que quiser, né? Só que aí, quando você tem uma governança de dados que define que só quem vai transformar dados é uma ferramenta como o DBT, numa stack moderna, com tudo que ele oferece, todo mundo só tem a ganhar. Tanto o time de governança, quanto o AI que está entregando, porque ele sabe que o dado que ele vai consumir é um dado bom, por todos os recursos que ele tem na mão para usar, tá? Eu trouxe um print, mas o que o Carlos mostrou mostra bastante coisa, né? Então, a gente consegue, no YAML, definir os testes, né? Você tem documentação muito forte, que todo o SQL dos modelos devem ter o seu YAML compatível ali, né? E você consegue fazer as validações com o SlimCI e com o SQL Fluff, você consegue obrigar o cara a testar, porque eu estou falando para vocês que eu tenho uma ferramenta única de transformação, mas não quer dizer que eu tenha só uma que traz esse dado para mim, né? Eu conheço cenários que você pode ter algumas, pode chegar a 10, vamos supor, um exemplo, tá? Tendo várias ferramentas trazendo, né? Real time, batch, arquivo, API, por aí vai. E aí, nesse momento, você fala para o cara que você quer aquele teste e garantir a qualidade desse dado, né? E isso vai trazer a diferença na entrega do seu modelo. Com tudo isso, né? O Carlos mostrou ali o pré-commit, você obrigando o modelo a fixar os metadados, né? Na hora de criar uma tabela, ele criar a tabela com descrição das tabelas, descrição dos campos, ao invés do cara colocar lá o from, né? From da tabela, ele fazer uma referência, tudo isso vai chegar no nível de uma linhagem de dados que hoje eu enxergo muito bem com o DBT, não via isso antes, né? Essa tela é aquela do DBT Docs, né? Que quando a gente pega aquela URL que ele gera, e uma integração que ele fez aqui com o Open Metadata, né? Que fica muito bem explícito e qualquer pessoa da empresa pode acessar isso aqui e ver o que é anonimizado, o que ele tem acesso, da onde está vindo aquela informação, né? Que era um grande desafio até um tempo atrás. E o que o DBT impulsionou? Para mim, e pelo que eu vejo no mercado, vejo as pessoas usando, até em conversas aqui, padronizar a escrita, né? Você tem uma forma de escrita, então você consegue validar se
a taxonomia está correta, é muito mais fácil validar em um único estilo de código do que você valida. Como é que você vai validar numa ferramenta drag and drop se o cara escreveu o nome correto, né? Antes dele aplicar isso em produção. Então aí a gente ganhou com a padronização da linguagem. Então ele facilita a aplicação da taxonomia, mesmo que o AE não coloque isso lá, você vai pegar. Né? Como ele mostrou, a gente dá a possibilidade do cara fazer na máquina dele o teste, mas na esteira de CI, nós que cuidamos aí do pipeline, quem cuida é obrigado a fazer o teste na esteira do CI, não só em produção, né? Isso daí ficou para trás, porque você faz uma mudança e aí o cara comete o erro em produção, vai enxugar gelo. Você perdeu recurso, né? Perdeu dinheiro em processamento, tempo do cara fazer na esteira, então o recurso de CI que o DBT entrega e a verificação, né, que você pode fazer na esteira, fazer a verificação do manifesto, tudo que o Carlos mostrou, verificar a taxonomia, se o cara fez testes, rodar o modelo com dados reais, tudo isso garante que o processo de governança de dados está sendo realmente entregue, né, com qualidade. Tá? E além do que o Carlos mostrou, que você tem ali algumas bibliotecas, vou falar assim, prontas, né? Você pode criar suas próprias macros, tá? Esse é só um modelo, mas você pode fazer a verificação da taxonomia, né? Do prefixo, se o cara está realmente entregando. Além de você validar o prefixo, você fala aquilo que eu comentei no início. Se você falou que o campo é CPF, ele deve ser do tipo int, dependendo do seu banco de dados. E ele também deve ter uma policy tag atrelada a ele lá no seu YAML. Se ele não fez isso, ele vai dar um erro lá no seu teste, no pré-commit, e você não vai conseguir, né, você pode até subir o PR, mas vai gastar a minha esteira de CI e você vai tomar um bloco lá de novo. Vai ter que descer esse código para desenvolver. E aqui é uma validação de uma policy tag, né? Se ela foi aplicada com a macro, que foi o que ele comentou também, o Carlos. Uma vez que isso está lá dentro do SQL, né, a gente tem acesso nos artefatos, a gente pode validar se ela foi aplicada. Então, esses são os ganhos aqui que o DBT trouxe para essa área de governança de dados. Acho que é uma preocupação, né? A gente sempre se preocupa muito em entregar os dados lá, mas não com a parte do teste, né? Eu peguei essa imagem da internet, que eu não podia trazer outra, mas ele mostra que na esteira de CI, ó, ele fez um quality test e tem um quality gate ali, né? Mas naquele momento ali você pode fazer outras validações também. Você controla a sua esteira de CI. Então, no caso dele, comentou que lá ele põe em produção e testa depois, né? Fala com o cara de DevOps, de DataOps, o SRE lá. Cara, eu preciso que você valide os modelos igual ele faz na máquina dele lá. E aí você vai ganhar qualidade, velocidade. Eu brinco que depois que eu vi o DBT entregando dados, pessoal, eu não vejo rollback. É raridade eu ver rollback. E eu fazia isso diariamente com a galera, importunando o cara que cuidava do ambiente, por aí vai. Né? Deixa eu ver aqui. E o que eu pude apurar com meus colegas, que eu fui conversando, né? Adotando o DBT mais a governança de dados, o que a instituição financeira, eu acho que todo tipo de empresa pode ganhar aqui. Agilidade nas respostas aos órgãos reguladores, porque o que uma instituição financeira mais faz é isso. Tá? Qualquer coisa, no fim do dia, tem um reporte que vai para o FEBRABAN, para o Bacen, para qualquer uma dessas empresas. Acho que e área de seguros também, são as mais reguladas que eu já vi. Melhora a qualidade e a confiabilidade dos dados, aumenta a eficiência operacional, então você, com certeza, há 3 anos atrás, o time dele ainda faz isso. Ele usa muito o time que cuida do ambiente, né? Eu usava muito, eu abri uma Gmood, aí deu erro, ligava para o cara que podia ter acesso, cara, rollback, pelo amor de Deus. Então, isso é visível no número de chamados, no número de Gmood que eu aplico no meu ambiente de produção, né? Fortalece a cultura de dados também dentro da empresa, os dados são mais confiáveis, né? Como eu falei, se eu fazia 10 rollbacks na semana, hoje eu tenho certeza que eu não faço nenhum. Quando é um DBT que está rodando, eu não faço nenhum por causa disso que a gente falou. Ele valida na esteira de CI, o AI tem o poder de aplicar as regras,
Governança de dados entregou para a gente, vamos dizer assim, um book, né? Então, no pré-commit ali, nos hooks, a gente colocou várias validações. Tava até conversando com o Carlos, eu falei, mas isso pode sobrecarregar um pouco a sua esteira. Mas foi muito bom para nós, porque naquele momento o time de governança não tinha as ferramentas ideais para aplicar essas regras. Então o DBT está nos ajudando nisso. Agora que eles validaram e falaram, tá funcionando, eles vão construir uma ferramenta para fazer isso. E aí eu vou tirar essa responsabilidade do DBT. Né? Ele vai passar a cuidar só da transformação de dados, vai ter algumas validações, mas ele faz muitas coisas hoje que não é a cargo dele. Tá? Eu acho que é isso que eu preparei para hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, acho que a apresentação do Carlos complementa bastante coisa, né? Acho que calhou os dois assuntos. Obrigado. A sua serve para ele também, não? Eu tenho acho que são 2 comentários, mais do que dúvidas. Na empresa que eu trabalho, a gente está discutindo muito sobre como a gente lida com governança de dados num ambiente em que a gente descentraliza o time de dados, em que a gente descentraliza pessoas que vão contribuir para o projeto de DBT. Então, que a gente vai ter analistas e AEs em todos os times de operação contribuindo para o projeto. E daí o que a gente começou a fazer agora é, em vez de criar macros para testar se tem política de máscara, se está com o tipo certo no campo, na esteira de CI/CD, a gente coloca scripts que não validam, eles preenchem as políticas de máscara. Então, qualquer campo que tem salário ou invoice, a gente vai colocar uma política de máscara necessariamente. Porque daí a gente bypassa qualquer erro humano no processo. E daí o segundo ponto é que a gente também está usando isso para, na linha de semântica, de teste semântico e tal, a gente está começando a colocar scripts com IA para gerar documentação desses modelos também. E esse é um dos... Além de um approval no PR, a gente tem que ter um approval desse script. Então, a gente está trabalhando desse jeito para tentar conseguir chegar numa maturidade para ter times descentralizados trabalhando no projeto de DBT e acelerar cada vez mais o desenvolvimento. Assim, é só um relato. Assim. Não, mas esse foi o que eu vejo que a gente implanta, né, em projetos que eu participei para descentralizar. Foi a forma que a gente encontrou até então. A gente dá o poder do cara testar, porque os modelos demoram muito para rodar, são quase 1000 modelos. E aí ele pode testar na máquina dele, ele tem que fazer uma cópia do código lá realmente, mas na esteira de CI valida também. É muito boa ideia. Só uma pergunta, ainda tem a validação humana mesmo assim? No seu caso? Tem. A gente... Vai ter a do IA, mas vai ter a humana também, né? Isso. Porque essa é uma outra discussão muito grande, né? As pessoas sempre falam, por que não automatiza tudo? Né? Não tem como, né? É que ele falou, a gente pode validar a vírgula, o ponto e vírgula, o nome, mas e a regra de negócio? Será que o cara está aplicando certo? O que acontece na nossa empresa é que o ser humano só é acionado quando a IA aprova. Entendi. Então a IA tem que aprovar para o ser humano começar a analisar a PR. Boa. Alguém mais? Tudo certo. Obrigado. Bom, pessoal, muito obrigado pelo conteúdo dos dois. Agora a gente vai passar para a parte dos brindes. E aí eu queria só ter certeza, todo mundo fez o check-in lá na entrada, deu o nome? Tá faltando alguém? Qual o seu nome? Giovana. Tudo normal? Ou alguma coisa dobrada? N, Y? Já temos uma Giovana com Y. Com E? Giovana? Giovana, tá ok? Cauê? Boa. Mais alguém aqui? Não. José o quê? José Júnior. E alguém mais aqui levantou o braço? Não? Vamos sortear 5 kits da Indício mesmo e 4 kits do Academy, tá? Para cada um de vocês. Tem Moleskine, tem caneta, adesivos, aquela coisa que a gente adora, né? De brindes.